Porque só pode tira agora só dorme assim. Ai. Você só dorme assim. Tô com 0 centavos. Cadê os presentes do do qual você quiser? Pois é, tô esperando esse presente. É porque quem me dá presente tá viajando. Tá na estrada. Indo buscar a caminhonete. Ah, ela foi buscar? Chegou, né? Coitada da tua mãe. Tem presente. Pois é, que não, que ela não, coitada. Eu vou pedra na cruz. Onde está assim? Eu tava no meio, eu tô passando fome, né? Tá assim. Aí? Branco? Branco eu não faço, eu nem café. Sabe o que é? Tem que fazer. Gente, bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente vai falar hoje dos transtornos. Depois nós vamos, essa semana, voltar e falar um pouquinho, fazer uns casos clínicos de transtornos de personalidade. A gente vai falar um pouquinho do toque aqui também, né, citar algumas situações do toque. Então, assim, eu vou lembrar um pouco hoje aqui já com verticínios, bipolares, e aí a gente depois faz um compilado, porque eles estão misturados. Parabéns, né, aí pelo trabalho. Muito bem, é isso aí, parabéns. O trabalho da Lavita também, em primeiro lugar. E assim, um caso é meu, sabe, gente? Você mais orgulho ainda, né? Os dois, pra falar a verdade. Legal. Gente, mas vamos lá então. Nós vamos falar aí, né, depois da ansiedade, acho que é um dos quadros que vocês mais vão lidar como médicos de forma geral, né, nas emergências, nos consultórios, com a interface de várias patologias, né, que vocês vão atender, seja elas cardiológicas, oncológicas, neurológicas, enfim, eu acho que não tem nenhuma especialidade dentro da psiquiatria que não transpasse, dentro da medicina que não transpasse junto com problemas depressivos ansiosos, né? São consequências de muitas patologias ou muitas vezes também o início de outras, né? Então, assim, a gente vai usar os critérios, né, que a gente vem usando das patologias, e aí a gente tem que sempre se reportar aqui nesse gráfico. A gente tem que lembrar um pouco do que eu tinha, mas da questão do gráfico do humor, né? Então, agora a gente vai voltar bastante para cá, para essa questão do gráfico do humor, onde em cima eu tenho um episódio de mania, aqui eu tenho uma fase depressiva maior, né? E aqui eu tenho o quê? A hipotimia. Eu já falei de estímulo, não, né? Depressão, de estímulo, não, né? É que daí passou tão rápido que eu acho que eu não dei uma canção, e a hipomania. Então, assim, acho que a gente já falou aqui algumas vezes na questão do humor, né? Essa linha de eutimia, acho que isso aqui dá para ver? Então, aqui, agora, tanto os transtornos do humor, unipolares, quando bipolares, a gente vai
gente chama de eutimia. O que se espera? O que é ser eutímico? É eu ter o meu basal e de vez em quando eu fico mais feliz, de vez em quando eu fico mais triste, mas eu estou sempre voltando para aquilo que é meu basal. É lógico que a gente sabe que todo mundo tem um basal diferente. Tem pessoas que são no seu basal, no seu dia a dia, mais otimistas, mais alegres, mais expansivos. Outras pessoas são constantemente mais quietas, mais carrancudas. Porém, é um tipo de humor que não gera nenhum tipo de disfunção e sofrimento desse indivíduo. Então, se o seu humor, seja ele qual for, não gera problemas, eu vou dizer que o seu humor é não. Tudo aquilo que for vir aqui para baixo, no sentido da depressão, a gente vai olhar que são os transtornos geralmente unipolares. Os transtornos que sobem, em geral, eles são os transtornos bipolares. Então, aquele que sobe e desce, então a gente pode dizer assim, quando ele sobe e quando ele desce, ele é do tipo bipolar, a gente vai explicar. Quando ele apenas desce, geralmente é um tipo de transtorno unipolar. Por que a gente explica isso aqui para vocês? Porque o médico ele tem uma tendência a colocar, por exemplo, o transtorno bipolar como se fosse uma entidade à parte, como se não fosse depressão. Mas a bipolaridade, ela é um tipo de depressão. Só que em vez de ser uma depressão, é como se a gente falasse assim, a depressão, ela é unipolar ou bipolar. Mas é uma depressão. E a gente tem que entender isso, tem que explicar isso para o paciente, porque o paciente entende isso completamente diferente. Por que é uma depressão bipolar? Porque ela sobe e ela desce, a gente vai ver isso aqui no gráfico. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a olhar os episódios. O que é um episódio bipolar? O que é um episódio de depressão maior? O que é um episódio de mania? E o que é um episódio de hipomania? Para depois vocês aprenderem os critérios que se encaixam numa depressão unipolar, bipolar ou ciclotimia, distimia e tudo mais, ok? Então agora eu vou passar para vocês primeiro uma coisa isolada, o que é um episódio. E depois a gente vai encaixar esses episódios dentro dos critérios diagnósticos, ok? Então vamos lá, ó. O que é um episódio depressivo maior? A gente vai começar por esse aqui de baixo, ó. Só uma dica já para começar, prestem bem atenção nisso agora e na prova. Tudo que está no extremo, seja depressão ou seja mania, pode ocorrer o quê? Psicose. Sempre que o cérebro extremista, ele pode ocorrer psicose. Já nos estados de hipotimia e de hipomania, não ocorre psicose, porque ele está aqui, ó, próximo do centro. O risco de psicose só ocorre nas extremidades do processo do humor, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos falar dos episódios que depois fica fácil para vocês entenderem ambas as patologias. Eu vou usar esse aqui que ele é bem didáticozinho para vocês, ó. Oi? Como que é? Não, ela não vira. Calma, a gente vai aprender distimia daqui a pouco. Vamos seguir o fluxo, senão você vai fazer uma missão na sua cabeça.
Vamos lá. O que é um episódio depressivo maior? Vamos aprender os 3 episódios, gente. Depois nós vamos aprender os transtornos. Depressão, distimia, ciclotimia, bipolaridade. Tenham calma. Ó, vamos lá. Isso aqui tem que estar na ponta da língua de vocês como médico, não é nem como prova, não. Vamos lá, olha aqui pra mim, ó. Primeira coisa, depressão, ela pode ser uma depressão sem ter sintoma deprimido. O que a gente chama de depressão de humor normal. Isso aí acontece muitas vezes e por isso que a gente vê esse suicídio que todo mundo fala assim, nossa, como aquela pessoa se suicidou? Porque, em geral, são pessoas que têm depressão, mas não têm um humor deprimido. Porque, na verdade, são 2 critérios principais que fazem você ter critério de depressão. Ou humor deprimido, ou outro que se chama anedonia, que a gente já falou. Anedonia é o quê? A falta de prazer, a falta de fazer, vontade de fazer aquilo que antes eu gostava, que antes eu tinha prazer. A gente vê muito esse tipo de depressão sem tristeza em humoristas, por exemplo, né? O Chico Anísio foi um dos grandes precursores de trazer isso à tona. Vários, né? Esse pessoal que faz esses stand-ups, grandes artistas, né? Que a gente está sempre vendo sorrindo, feliz. E de repente eles aparecem na mídia falando que sofrem de depressão. Porque a depressão ela não se limita a esse humor deprimido, é algo muito maior. Ela não se limita e ela está amplamente ligada muito mais à questão do querer fazer. Agora mesmo eu estava falando com a esposa de um paciente que eu não sei mais o que eu faço. Por quê? Porque ele não quer comer. E eu vou mostrar para vocês aqui no meu WhatsApp a foto de uma paciente que aconteceu num caso depressivo como esse. Por isso, pessoal, que a depressão é o único transtorno psiquiátrico que mata. A depressão mata. Tá? Então a depressão ela é definida como uma alteração do humor diminuída ou anedonia. Exatamente. Para eu começar a pensar nesse diagnóstico, o paciente tem que ter no histórico dele, na fala dele, uma dessas 2 queixas ou as 2. Então, doutor, eu estou aqui porque eu estou há muitos dias, eu não faço mais o que eu gostava, eu não tenho mais vontade de sair com meus amigos, antes eu passeava com o meu cachorro, agora eu não quero mais, eu estou indo trabalhar porque não tem jeito, mas eu estou indo muito feliz. Ele está te falando o que sintoma é esse? A falta de prazer em que antes eu tinha prazer. Eu sou mãe, eu não quero mais nem pegar o meu bebê no colo, eu não consigo mais nem amamentar, meu bebê vem pro meu peito e já começa a chorar, eu não consigo. Então a pessoa ela vai dizer nitidamente para você que é algo que ela gostava muito, ou é algo muito importante para ela, mas que ela não vê graça naquilo, ela não consegue se vincular aquilo. Isso é anedonia. Então, aí vamos lá. Aí vamos para a cronologia. 2 sintomas cardinais, então, ok? Anedonia e ou humor depressivo. Aí o que a gente vem estudando desde o começo do curso? O que a gente olha depois? Frequência e intensidade. Então, primeiro, um desses 2 sintomas estão intensos. Por quanto tempo? Por no mínimo 15 dias. Episódio depressivo maior. A gente está falando agora do episódio depressivo maior. Então, olha lá, ó. Tempo mínimo. Tempo mínimo do quê? Do que é o tempo mínimo? Dos 2 cardinais, né? Os 2 cardinais. Quem são os 2 cardinais? O que está em amarelo ali, ó. Humor deprimido e ou anedonia. Isso tem que estar gerando no paciente sofrimento e prejuízo por quanto tempo? No mínimo 15 dias. Porque é natural que nós tenhamos, né? Se hoje eu sei uma notícia ruim, eu ficar 2, 3 dias down, para baixo, não querendo fazer as coisas, né? Fui mal numa prova, tirei uma nota baixa,
atender um relacionamento, sobre que alguém está doente, é normal, só que a gente tende a se recuperar dentro de 15 dias. Isso, pessoal, somado a pelo menos mais 5 sintomas. Quais são esses sintomas? Tudo que envolve o humor envolve essas 5 fases do indivíduo. Primeiro, sono. Tudo altera o sono. A depressão não é diferente. Como que ela vai alterar o sono? Ela pode dar muito sono ou ela pode dar nada de sono. Então a gente coloca que o sono pode subir ou pode descer. Outra coisa que pode subir e descer. Vou falar as que pode subir e descer para vocês ficarem mais fácil de guardar. Tudo aquilo que pode subir ou descer. Fome. Ou o paciente come, engorda horrores. Ou o paciente não come, como esse que eu estava no telefone agora com a esposa. Tá? Outra coisa que pode subir ou descer. Psicomotricidade. Ou o paciente fica letárgico, ou o paciente fica inquieto. Para lá, para cá, levanta, etc. Que é o que a gente chama de depressão ansiosa. Eu não vou dar isso em detalhes para vocês, porque vocês não é psiquiatra, mas depois desses episódios, a gente da psiquiatria ainda subclassifica a depressão em outros critérios. Depressão ansiosa, depressão atípica, depressão melancólica, depressão psicótica, mas para vocês a gente só vai dar um grande, tá? Então tá, vamos lá, ó, vamos recapitular aqui comigo, pessoal, todo mundo. Vamos tentar prestar bem atenção nisso. Quais são os 2 critérios? Anedonia. Por quantos dias? No mínimo 15. Gera o quê? Sofrimento e disfunção. Associado a mais 5 sintomas. Vamos primeiro falar os que podem subir ou descer. Sono, fome e psicomotricidade. Já foram 3 aí. O que só desce no paciente deprimido? O que vocês mais reclamam? Concentração. É a primeira coisa que abaixa no paciente deprimido e ansioso. Nível de concentração. Ninguém que está deprimido e ansioso vai ter boa concentração. Tá? Ninguém que está deprimido e ansioso vai ter alta energia. A pessoa vai estar sempre se sentindo o quê? Cansada. Mesmo aquele que está psicomotricidade alterada, ele vai estar se sentindo cansado, tá? Então, olha aí, só aí a gente já encaixou 5 sintomas, mas ainda podem acontecer outros que estão relacionados principalmente na forma do pensamento. Qual que é o pensamento de alguém deprimido? Sentimento de culpa, por que eu estou assim, por que eu não melhoro, por que eu penso assim, por que eu sinto assim. É um pensamento de morte, que morrer é melhor. Todos vão ter pensamento de morte? Não. Quando que o pensamento de morte chega? Geralmente quando começa o agravamento desses sintomas. Podendo levar ao pensamento suicídio. Tá? Então pronto, é isso daí os critérios de um episódio depressivo maior. Por que a gente está falando episódio? Porque eu posso ter um episódio depressivo maior dentro de outras patologias que não necessariamente seja só o transtorno depressivo. Por exemplo, eu posso estar em tratamento de um câncer e eu começar a fazer um episódio depressivo maior. Né? Então a gente tem que entender esses episódios também de forma isolada. Eu posso fazer um episódio depressivo maior dentro de da bipolaridade. Então a gente vai ver isso daí. Por isso que a gente aprende primeiro eles separados, né? Para depois a gente encaixá-los dentro dos critérios. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Não só na questão os 2 sintomas cardinais são a parte dos 5. A parte dos 5. Eu só posso pensar nos 5 extras depois de atender pelo menos um dos 2 cardinais. 5. Tem que ter 5 além dos cardinais. Tá? Então você tem que ter um dos cardinais mais para atender. Às vezes o paciente não atende aos 5. Aí a gente
vai colocar isso como? A gente vai colocar isso como uma síndrome depressiva. Porque tem aquela pluralidade de sintomas, mas não são suficientes para o diagnóstico. Então a gente chama isso do quê? Quando a gente tem aquela pluralidade de sinais e sintomas que ainda não se encaixam no depressivo, tá? Então você pode usar esse termo. O paciente apresenta uma síndrome depressiva. Tipo, fechou todos os critérios ali. Tem o diagnóstico, o diagnóstico de episódio ou de depressão? Aí é o episódio, né? Mas ele já depois vai atender ao transtorno depressivo. É que a gente coloca assim, episódio de transtorno porque ele pode acontecer dentro de um outro grande transtorno. Entendeu? Então você pode usar ele após 15 dias como transtorno depressivo maior, isoladamente, se não tiver nada, outra coisa acontecendo. Mas eu posso, por exemplo, ter alguém lá esquizofrênico fazendo um episódio depressivo maior, porque eu sei que não é o transtorno depressivo o principal diagnóstico dele. Ele está naquele momento por alguma coisa acontecendo naquele episódio depressivo. Tá? Então você pode encaixar das duas formas. Mas você também pode, na hora de dar auxílio, vamos supor, você vai colocar lá F20 na prática, né? F20 como 0 mais F32, que é o transtorno depressivo. Tá? E você pode conjugar dessa forma, certo? Não tem problema nenhum. Ok, aqui pessoal? Tranquilo? Eu vou falar agora um pouquinho do episódio maníaco e hipomaníaco e depois a gente vai começar a aula dos transtornos. Olha lá, o que é um episódio maníaco? Quando a gente vai dizer que alguém está em mania. Agora nós vamos para o outro extremo, aqui em cima, ó. O que eu vou ver nesse paciente? Por exemplo, hoje eu me atrasei porque eu cheguei lá no HB, no meio da visita a paciente começou. Correr, subir, pular na grade, bem na hora que a irmã estava lá para visitar, falar comigo. Aí virou aquele auê, residente desesperou e enfermeira, doutora, falei, gente, calma. Isso é normal, esse é tipo de comportamento vinculado a uma elevação do humor. E aí o pessoal faz, ela está pensando, nossa, doutora, é uma coisa que eu não falei, gente, calma, chegou a residente, aquele auê, papapá. Até quando eu entrei lá na aula, ela já estava lá contida. E aí eu fui falar para a paciente, ela estava brincando. Tipo, começou a rir. Estava brincando, eu estava sonhando, não sei o quê. Aí a gente ir lá, chamar a irmã lá fora, entrar com a irmã na aula, tá vendo? Que ela tá tudo bem. Aí ela me perguntou, olha, isso é normal. Já falei para a senhora, ela vai ficar aqui pelo menos 30 dias. Ela acabou de chegar quinta-feira, ela está cuspindo o remédio, na quinta-feira ela cuspiu o remédio na cara das enfermeiras. Então, assim, é um paciente que ele vai demorar ainda evoluir até que o antipsicótico fazer efeito, até que o estabilizador mínimo fazer efeito. Mas às vezes quem está de fora assusta, mas para a gente que é acostumado com isso é completamente normal, porque é o comportamento esperado dentro disso aqui. Naquela mania psicótica. Aqui é uma mania, né? Aqui descrição sem psicose, mas isso aqui, em proporções aumentadas, o paciente psicotiza. Então, assim, ó, sempre que eu tiver um período distinto de humor, como que é esse humor? Extremamente. O paciente ele fica, né, falando expansivo, fala sem parar, se movimenta sem parar, dorme pouco, ou ele fica extremamente irritado. O paciente fica extremamente irritado. E isso junto, né, aí vocês veem que é um E, não é um E-O, é um E. Então o paciente ele tem que ter um humor elevado ou irritável e uma atividade de energia dirigida. O que é essa atividade de energia dirigida? O paciente não para de limpar a casa, ou o paciente não para de comprar, ou de se expor sexualmente. Alguma coisa o paciente faz de forma assim compulsiva. A família chega e fala assim para você, doutora, ela está acordando 3 horas da manhã para limpar a casa. O cara que é mecânico, doutora, ele está lá o tempo todo, abre a oficina de noite e fica lá e parece que não desliga. O médico que começa a querer fazer 300.000 cirurgias compulsivamente ali, atender paciente sem parar. O paciente nitidamente
puerpério. Tem hora que os familiares chegam que a mãe já gastou 4 pacotes de fralda em menos de 2 horas. Ela vai lá e troca a criança. Volta, pega, troca a criança, volta. Volta, troca a criança. Então, assim, é nítido. Quem está fora vê que é uma coisa totalmente fora da casinha, né? Isso vem associado a pelo menos 3 desses outros sintomas aí, ó. O paciente, quando vocês virem, vocês vão lá comigo na HB, a gente vai organizar esse mês aí. Vocês vão ver o paciente, ele fala, mano, você fala assim, calma, respira, vamos começar. Aí o paciente fala. E são pessoas que se expõem a risco, né? Então o paciente em fase cardíaca inicial é aquele amigo, chega na mesa, paga para todo mundo, hoje é por minha conta, a rodada de show é minha, né? E vai passando o cartão e torrando o cartão, fica extremamente endividado, né? Grandiosidade, autoestima inflada, aceleração do pensamento. Então o paciente está aqui conversando com você. Ai, meninas, que legal, você está no churrasco. Nossa, sua blusa é linda. Ai, meu Deus, você está mexendo no celular. A pessoa começa assim, ela começa a falar um monte de coisa ao mesmo tempo, ouvir sons da rua e vai dando uma... Fica muito distraído, né? Atividade dirigida ou agitação psicomotora, então pega carro e acelera, moto, né? Passa a se expor a risco porque começa a fazer coisas totalmente desproporcionais. Tive um paciente uma vez no HB que ele tinha recebido um pecúlio, sei lá, uns negócios assim de funcionário público, e ele estava em Vania. Aí a família era em Manaus, ele pegou, foi para Manaus, alugou um ônibus, colocou a família inteira, os primos, os tios, foram para aquelas cachoeiras, tudo ele pagando. Aí voltou, pegou um avião em Manaus, foi para Fortaleza, alugou lancha, encheu de puta em cima, olha, umas coisas. Aí mandava as fotos da mulher, ele embriagado, olha, é uma loucura, assim. O problema bipolar é quando ele depois tem que lidar, quando ele sai dessa fase, né, ele tem que lidar com as consequências de tudo que aconteceu na fase maníaca. É muito comum ele chegar em concessionária quando tem dinheiro, isso aqui acontece direto, principalmente aqui que a cidade é menor. Eles chegam, eu não sei o que bipolar tem, que eles gostam de comprar tudo de 3 igual. 3 tênis iguais, 3 sapatos iguais, 3 carros iguais. Então já aconteceu assim, um paciente, a esposa está em casa, chegar a cegonha descarregando 3 carros iguais na porta dela. Que é isso? Né? Aí tem que entrar com laudo, medida de segurança, provar que a pessoa, né? Um caso que ficou bem conhecido recente de vocês, aquela história daquela mulher lá que fez sexo comigo, morador de rua lá no carro. Aquilo ali é bem bipolaridade, né? Quando aquela história explodiu, já vai, e aí, já falei, isso aí todo mundo sabe ali. Tudo vocês arrumam agora, diagnóstico da safadeza, né? Começar, vamos esperar o laudo, vai ver o laudo. Porque a gente é incabível, né? Você vê a mulher, isso é um fetiche, não é. A história dela não é condizente com isso, não é alguém que... mas aí já é parte de psicopatologia, não de mania, não. É psicopatologia. Aí aqui não. Aqui a pessoa não faz mal a ela, não. Assim, ela não faz mal aos outros, não. Ela fica expansiva. O problema da pessoa em mania é que ele se coloca em risco. Né? Então é um cara que recente aí teve um cara que pulou no navio meio maníaco também com os amigos. Vocês acham que eu não pulo? Quer ver que eu não pulo? E pula. Não, morreu, né? Óbvio. Então o problema disso daí é que ele se coloca em risco. Né? Sono reduzido, gente, é muito comum quando o paciente em mania chega no consultório, chega para internação, a família está assim, ó. Porque a família está há dias sem dormir, se revezando. É muito característico o paciente deita, ele dorme 1 hora e ele acorda, e a família não dá conta de acompanhar os ritmos do paciente, que ele fica extremamente frenético. Parece que ele está ligado no 440, não é nem no 220. E para segurar não é fácil.
Então, assim, o paciente de episódio maníaco, ele causa muito transtorno. Por isso que ele gera, olha ali, prejuízo e disfunção. Alguém maníaco, rapidamente, se ele vem para a aula, no segundo dia alguém de vocês com certeza vai lá na coordenação. Ei, prof, aquele não tá certo não, alguma coisa está acontecendo. Alguém já vê que não é o normal da pessoa, né? Não é o basal dele, porque a gente sempre se baseia no que a pessoa é como? Na sua eutimia, como ele é no seu basal. Isso aqui é uma coisa que a pessoa consegue ficar permanentemente assim? De jeito nenhum. Por quê? Quanto dura isso aqui? Olha lá, ó, uma semana ou menos se o paciente for internado. Porque se for uma mania muito forte, rapidamente ele é internado. E aí a gente medita e ele melhora. Mas isso daí, ó, dura pelo menos uma semana, mas não se perpetua por muito tempo, porque é algo extremamente devastador, né? Ninguém aguenta o paciente maníaco, ele vai separado em algum momento. Ou porque ele oportuna alguém, ou porque gera um problema de trânsito, ou porque ele gera um problema no trabalho, e alguma coisa vai acontecer que ele vai ser interrompido. Agora, olhem bem o que é o hipomaníaco, porque percebam as diferenças. Olha, fixem esse slide e olha esse aqui, ó. Eu vou voltar, ó. Fixem bem para vocês verem as diferenças, ó. Veja que o período distinto de humor, o aumento da atividade, a quantidade de sintomas, ele é tudo igual, concorda? Ó. O que muda? Exatamente, não tem prejuízo e não vai ter psicose. Por que não gera prejuízo? O que muda aí naquelas 4 vertentes? A intensidade. É tudo igual, porém ele é menos intenso. Por ele ser menos intenso, ele não gera prejuízo, não vai gerar psicose, óbvio, porque não é extremista. E isso muitas vezes faz com que esses episódios hipomaníacos passem desapercebidos, até mesmo pelo próprio paciente. E olha o tempo, ó, 4 dias ou mais. Quanto é a mania? Uma semana ou mais, tá? Por isso que agora na hora que eu for colocar no gráfico, vocês vão ver por que a bipolaridade, muitas vezes ela é dada como diagnóstico unipolar e não bipolar. É um problema na questão depressiva. Aí daqui a pouquinho você vai entender. Por quê? Esse paciente que faz hipomania é um paciente que geralmente ele procura atendimento por causa de depressão. Então ele está sempre mais aqui deprimido, mais deprimido. Só que na verdade ele faz alguns episódios de hipomania que não são percebidos. E o que acontece aqui? Ele é dado como depressão unipolar. E aí ele é tratado com o quê? Com antidepressivo. E aí ele nunca melhora. É um paciente que está sempre depressivo, mesmo tomando antidepressivo. Aí você dá estabilizador e ele melhora. Porque esse diagnóstico ele é decisivo para você tratar. E aí o que mais acontece é o diagnóstico errado e o tratamento errado. E aí por isso que a gente vê aquela legião dos pacientes há anos tomando antidepressivo sem melhora. Porque na verdade tem um diagnóstico errado. Por isso que é importante. Tá? Ok aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Oi. Você fala se ele pode ser depressivo e maníaco junto? Fazer misto? Pode. Só que eu nem vou adentrar isso que é difícil aqui para vocês, mas pode. A gente chama de episódio misto. Ele oscila em 3 dias ele oscila dentro dos 2 polos.
Mas isso aí para vocês aqui já fica mais complexo. Cabeça vai. Então vamos lá, vamos focar agora aqui no episódio depressivo. Vamos falar do transtorno depressivo maior e depois dos seus adjacentes e depois a gente vai falar da bipolaridade. Guardaram aí, né? Então episódio depressivo maior, maníaco e hipomaníaco. Aí a gente agora vai juntar isso dentro dos diagnósticos. A gente vai começar agora pelos transtornos depressivos, os que estão abaixo da linha da eutimia, beleza? Então olha lá, ó. Quais são os transtornos depressivos que vocês podem encontrar na vida médica de vocês? Transtornos depressivos não especificados, transtorno disruptivo de desregulação do humor. Esse transtorno, eu só vou citar aqui, não vou pedir prova, nada, porque ele é da infância. Na verdade, você é aquela criança que o quê? Que agora joga as coisas, dá aqueles pitis, sabe aquelas crianças bem assim, que oscila assim, sabe aquela criança que dá? Então assim, como a gente não pode ainda classificar isso como um episódio depressivo maior, muitas vezes isso é chamado de disruptivo de desregulação do humor na criança. Como se a criança não conseguisse se auto-regular. Aquela criança que ela de repente explode, né? Ou senão daqui a pouco ela está chorando sem parar. Uma criança que ela tem essa dificuldade. Então, olha lá, é um diagnóstico que é dado para pessoas menores de 12 anos, né? E tendem a um transtorno depressivo maior quando for mais adultos, né? Digamos assim, tá? Qual que a gente vai focar aí, ó? Nesses dois do meio, o transtorno depressivo maior e o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, tá? Esses de baixo, o transtorno disfórico pré-menstrual, tem começado a cair nas provas de residência, tá? Como que o transtorno disfórico pré-menstrual se diferencia de uma TPM, por exemplo? A gente vai ver que principalmente pela gravidade dos sintomas atribuídos nos 10 dias que precedem a menstruação. Vai além daquela irritabilidade, as mulheres ficarem mais irritadiças, mais explosivas. A mulher geralmente passa a ter alterações reais do humor, como depressão grave, ansiedade grave, que precede esses 10 dias da menstruação, tá? E aí aqueles que a gente vê em todos os transtornos da psiquiatria, o uso de substância, por exemplo, agora. A gente está vendo um monte de gente fazendo depressão por Ozempic, gente fazendo depressão por sibutramina, fazendo depressão por uso até mesmo rebote de psicoestimulantes. Então, assim, as substâncias, elas também podem gerar quadros depressivos. A maconha, por exemplo, ela cria a longo prazo no paciente a que a gente chama do quê? De crise anérgica. Como que é o usuário de maconha frequente? Com o tempo ele fica meio abestalhado, assim, né? Você conversa, ele fica meio assim, né? Aquela pessoa que fica meio não querer sair de casa, só quer ficar deitado, não tem energia para estudar. É uma síndrome característica do usuário de maconha, que é uma substância também. Então as substâncias, elas podem gerar sintomas depressivos também no paciente, tá? Seja lícitas ou ilícitas, né? Então vamos falar do mais importante, esse cai muito em prova de residência para vocês, que é o transtorno depressivo maior. Uma coisa que cai muito em prova é a epidemiologia, e tem caído muito assim também. Por quanto tempo tratar, né? Paciente no seu segundo episódio depressivo, qual a medicação que você introduz e por quanto tempo você mantém essa medicação, tá? Então, é o que a gente já falou, gente. É um sintoma de anedonia ou humor deprimido que dura por mais de 15 dias, associado a mais 5 sintomas. Sempre, para dar esse diagnóstico, a gente vai excluir doenças orgânicas e vai excluir o uso de substâncias, tá? Tanto lícitas quanto ilícitas, né?
Risco elevado de suicídio. A depressão, ela causa no indivíduo um estado inflamatório, por isso que a gente sabe que pessoas depressivas, elas ficam muito mais suscetíveis imunologicamente, por isso que as pessoas depressivas, elas ficam mais suscetíveis a desenvolver doenças autoimunes, doenças como câncer, né? Porque ela realmente cria todo um processo inflamatório e alteração do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? E isso daí vai gerar nesse paciente muita alteração endocrinológica, tá? Uma coisa importante que a gente precisa sempre diferenciar, isso também já caiu no último análise, se não me engano, como que eu diferencio um episódio depressivo maior do luto? Por exemplo, o paciente chega lá para você na emergência com queixa de que ele quer se suicidar. Quando é um paciente depressivo, por ser depressivo, ele vai simplesmente falar o que para você? Que ele não aguenta mais, que ele está cansado, que ele quer acabar com esse sofrimento, que ele não consegue mais vencer isso, que ele já tomou remédio, que ele está dando trabalho para as pessoas, que ele gera problemas. Quando é o paciente do luto, gente, a fala do paciente é assim: eu quero morrer porque eu quero encontrar a pessoa que morreu, eu quero ficar perto da pessoa, eu quero estar com essa pessoa, eu não aguento viver com a pessoa. Então, sem a pessoa, a grande chave, né, disso está na fala do paciente, onde tudo que ele fala, ele vai remeter ao sentimento do quê? Da pessoa falecida, né? Então isso daí é importante. Por exemplo, por quê? Porque também antigamente existia uma coisa assim, ó, luto não se medica, né? Luto só se medica depois de 1 ano. Gente, não é bem assim, tá? A gente tem que avaliar se esse luto ele está trazendo prejuízo, se ele está trazendo disfunção, se ele está se arrastando num ponto de gerar extremo sofrimento, aí não adianta, a gente vai ter que medicar o paciente, tá? Então não necessariamente eu vou esperar 1 ano, eu vou esperar 1 ano para depois eu falar, não, que agora isso aqui é depressão. Isso não é mais assim que a gente faz, antigamente até se fazia mesmo, tá? Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente observa. Tem gente que vai ficar mais deprimido, mas vai continuar trabalhando, mesmo que no trabalho ele chora, de vez em quando ele lembra, ele chora, ele sofre, mas ele continua a vida. Quando a pessoa não consegue continuar a vida, a gente diz que esse luto ele complicou, e aí a gente tem que tratar. Quando que a gente não vai tratar? Você está lá na emergência, chega uma mãe que acabou de perder um filho, desmaiando, passando mal. Ai meu Deus, aí de imediato eu vou medicar, é a primeira ida dela na emergência. Às vezes o filho acabou de falecer. Aí é muito o quê? Muito precoce. Então a gente precisa aguardar um pouquinho, pelo menos aí os 30 dias iniciais, para a gente ver se também não é uma reação aguda do paciente àquela situação toda de sofrimento, tá? Ó, isso aí tende a cair bastante em prova. Então, assim, pessoal, depressão maior não é uma questão muito característica de adolescente, de criança. A depressão maior, ela geralmente incide no adulto jovem, que a gente fala, né, ou no adulto de meia idade. Ali nesse slide eles colocam inclusive ali 40 anos, mas vamos colocar ali a partir de 30 anos, já é mais comum. Mas não é muito comum. Sempre que a gente vê jovem deprimido, a gente tem que levantar as orelhinhas para outros diagnósticos, como distimia, como bipolaridade. Mas a depressão maior mesmo, ela não é muito comum no jovem. Entendam que eu estou dizendo não é comum, não é impossível, né? Óbvio, não estou dizendo que é impossível, tá? As mulheres são mais acometidas do que os homens, por razões que a gente já conhece, como questões hormonais, muitos papéis sociais, né? Isso aí acarreta muitas
mudanças na vida das mulheres que acabam ficando mais suscetíveis e frágeis em relação aos homens, né? Áreas rurais, porque as pessoas ficam mais isoladas, se comunicam menos, né? Se interagem menos. Quem participou lá da palestra que eu falei do dia lá do início da jornada, isso interfere muito a nossa rede de apoio, rede de amigos, rede de familiares, estar em lugares que a gente tenha contato com outras pessoas. Então, quanto mais isolamento a gente tiver, mais tendência nós vamos ter a viver no nosso submundo, né? E isso nos leva a um processo depressivo maior. E como que a gente trata isso daí, então, pessoal? Vamos lá, ó. Se é depressão, eu trato com o quê? Antidepressivo. Né? Pronto. Oh, meu Deus. Antidepressivo. Tá. E se é antidepressivo, qual que a gente já estudou? A gente já estudou isso. Agora a gente só vai encaixar. Qual antidepressivo é mais indicado de entrada no paciente? ISRS. Então, assim, não precisem bater cabeça com isso. O aluno ele fica, mas qual medicamento eu vou entrar? Sempre primeiro vocês vão pensar nessa opção que vocês nunca vão errar. Nem na prova, nem na residência, nem na vida, nem no internato, tá? Todos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles são eficazes e são indicados de primeira linha para todas as tribos, como eu já falei aqui. Seja idoso, seja criança, seja gestante, mas gestante e criança, quais os dois que nós falamos que são indicados? Perfeito, fluoxetina e sertralina. Lembrem que se for criança ou gestante, de todos os inibidores seletivos, os únicos indicados, sertralina e fluoxetina. Tá? Cuidado com isso na hora da prova. Bem, isso daqui, pessoal, que está aqui nesse slide, é uma diretriz holandesa que nós usamos, né, mundialmente, que nos norteiam, né, os tratamentos que a gente usa como norteador de tratamento mundialmente. Então, isso aqui para vocês é o protocolo mais atual que tem, que o psiquiatra estuda de tratamento, tá? Então, assim, olha lá, ó, em azulzinho mais escuro, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas olha o que está ali na verdade, gente, praticamente todos, porque todos são antidepressivos. Agora, olha que interessante, se a gente for colocar aqui, ó, troca por superior, o que está dizendo aqui, ó, escitalopram, sertralina, escitalopram e sertralina, é que classe? ISRS, não é? Não é isso? O que ele está dizendo então? Que os estudos mostram que entre fluoxamina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina e sertralina, entre esses três, os estudos mostram que quais são os dois que têm maior potência na depressão? Escitalopram e sertralina. Porque às vezes pode ser que eu esteja tratando alguém que eu comecei com fluoxetina. E o paciente, eu já cheguei lá em dose de 60, 80 e ele não está respondendo adequadamente. Pode ser que o simples fato de eu trocar um outro inibidor seletivo mais superior, ele já melhore, entendeu? Isso. Então, assim, os estudos mostram que a gente tem que também olhar essa projeção. Vamos lá. Veio a faxina. Então, olha aqui, tá aqui, inibidor, recaptação de serotonina e noradrenalina. Quais são os três que a gente estudou? Lulo, Vela e Diceia. Qual dos três que ele está mostrando que tem maior perfil? Vem. Por exemplo, esse paciente que eu estou conduzindo agora, ele está fazendo Vela com quetiapina. Paciente que já veio usando um monte de coisas. Gente, eu vou fazer uma ressalva para vocês nessa molécula aqui, ó. Mirtazapina. Mirtazapina é uma molécula
excelente para depressões graves. Principalmente se esse paciente já tiver insônia. A mirtazapina ela aumenta a fome, ela aumenta o sono e ela trata muito bem a depressão. Ah, prof, por que não é a primeira linha já que trata a mirtazapina? Por uma série de coisas. Preço, se o paciente tem perfil, às vezes é um paciente que já está obeso, não é legal. Então tudo a gente vai ter que pesar, tá? Na prova de vocês agora de M2, os casos clínicos de vocês vão ter esses raciocínios clínicos aqui. Fiquem atentos, eu vou colocar lá o peso do paciente, o perfil lipidêmico do paciente, e vocês vão ter que decidir o antidepressivo olhando esses parâmetros. Então, por exemplo, se eu coloco na prova para vocês um caso clínico de um paciente, um EMC de 35, né? Obeso grau 2 já, né? E eu coloco lá para você optar entre dar para esse paciente mirtazapina ou sertralina, ok? Prestem atenção nisso. Tá certo? E a amitriptilina? Porque aumenta peso, aumenta riscos lipidêmicos, tá? E é isso também que tem caído nas provas do Enário do... Acho que caiu sul São Paulo também, é uma questão dessa esse ano. Então, prestar atenção nisso. Mas, de forma geral, o que eu preciso que vocês saiam da formação médica sabendo? Que é isso que eu quero que eu vou pedir para vocês na prova. Só uma coisa. É depressão? É. O que trata? Antidepressivo. Qual a primeira escolha? Mas pode ser qualquer um? Pode, desde que ele trate a depressão e desde que eu observe os critérios de eleição. Mas digamos que muitas vezes eu não vou ter essa opção. Você vai estar lá no SUS, você só tem amitriptilina no sistema, é uma pessoa obesa, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, mas você só tem amitriptilina. Você usa ou não usa? Usa e acabou, gente. É isso que eu quero falar aqui. Isso não existe. Essa questão do refinamento é quando eu tenho opção. Não tendo opção, não me interessa. É risco e benefício. O que é mais grave? A obesidade ou a depressão? A depressão. A depressão mata. Ou ela mata por inanição ou ela mata por suicídio. Então, a depressão, gente, ela na psiquiatria é considerada como um infarto que vocês veem numa emergência. Ela é prioridade. Se você puder ajustar todo o resto, maravilhoso, perfeito, ótimo. Mas não deu, o que é a prioridade? A depressão, e você vai tratar com o que você tiver, tá bom? Então, como que a gente faz? Ó, isso aqui também é muito importante, o clínico erra muito aqui nessa hora. Eu instituí lá para o paciente 50 miligramas de sertralina, retornou em 30 dias. Ele teve 30% de melhora. E aí? Vocês acham que vocês otimizam dose? Vocês trocam o antidepressivo? O que vocês acham? Ele voltou depois de 3 semanas. Está iniciando efeito. Se ele já melhorou 30, já está bom, né? Gente, cuidado. O clínico tem mania assim, ó. O paciente volta com 20 dias, com 30 dias, às vezes até com 60 dias. O paciente fala assim, eu melhorei, mas eu não melhorei tanto. O clínico já vai lá e troca o antidepressivo. Não façam isso. A troca, ela só vai existir se esse paciente falar o que para você? Eu ainda não estou 100%, melhorei, mas eu estou com... Ele vai te falar um monte de efeito colateral. Aí, o efeito colateral não dá, porque na hora que você... Guardem isso. Todo antidepressivo, o efeito colateral é dose dependente. Então, quanto maior a dose, mais o efeito colateral ele vai ter, não melhora.
Se ele não estabilizar o efeito colateral com as doses mínimas, não adianta insistir, porque ele só vai piorar o efeito colateral com as doses maiores. Então isso, por exemplo, é uma das coisas que nos faz muitas vezes o quê? Trocar o antidepressivo, tá? Mas se não, o que a gente vai fazer aqui? Otimizar a dose. Agora, se o paciente volta, eu não melhorei absolutamente nada, e você se certificou de que ele realmente tomou certinho, tomou a dose correta, fez tudo certinho, aí realmente não tem como você utilizar algo que não deu nada. Mas se deu pelo menos 30%, pessoal, a gente faz o quê? Otimização de dose. Ok? Lembrando sempre que a média é para 60 quilos. Então não tem como fazer psiquiatria sem anotar todas as vezes o peso e a altura do paciente. Otimizar a dose seria a nossa primeira opção. Trocar-se efeitos adversos, ou eu posso também potencializar. Existem algumas medicações que elas potencializam os antidepressivos. Uma delas é o lítio, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A outra é a buspirona, por exemplo, que é o famoso Oxitec, que é uma medicação quase placebo na psiquiatria, mas ela surte efeito quando em algumas situações, como essa de potencializar, ou quando é aquela coisa muito levinha, o paciente está levemente ansioso, a gente põe um Oxitec para ele, tá? Ou eu troco por uma segunda ou terceira linha. Olha quem está lá na segunda ou terceira linha, o tricíclico. Quer dizer que o tricíclico não é bom para tratar a depressão? Por que o tricíclico está lá? No caso dos efeitos colaterais, no caso dos efeitos adversos. Não é que não seja bom, tá? Quetiapina. Por que está lá na segunda ou terceira linha e não na primeira? Quetiapina é antidepressivo? Não, quetiapina é um antipsicótico. Mas é um antipsicótico que atua em serotonina, então pode ser uma alternativa também, dependendo da dose que eu usar, né? Trazodona, lembra que eu falei, a trazodona, ela não pegou como um excelente antidepressivo. Agora lançaram aí uma metodologia de 300, vamos ver se esse quadro muda, mas até então não. E os imaus, que a gente já comentou, porque eles causam muitos efeitos de alteração do alimento. Então, olha, com o que eu posso potencializar? Antipsicóticos, né? Ou linhas como o propioralítico. Essa substância aqui, ó, o pessoal em São Paulo tem usado muito como potencializador. Gente, é caro, custa quase R$300 uma caixinha. Eu acho que assim, eu só uso essa substância quando o paciente está assim, ele falta 10% para melhorar, 100%, e o remédio já está numa dose ali máxima, e eu não quero trocar aquele remédio, aí a gente arrisca potencializar. Mas é uma droga cara e tem que se ver se realmente vale a pena a utilização. Ela tem que estar restrita a essa percepção de que o que falta ali é pouco. Mas ela sozinha também não trata, não, tá, gente? Não trata. Ok? Tempo total de tratamento, olha lá, ó, de 6 a 9 meses após remissão total dos sintomas. Isso aqui tem caído em prova. Então, após o paciente referir que não tem mais sintomas, a gente mantém a medicação ainda por 6 a 9 meses e depois a gente retira. Isso no primeiro episódio. No segundo episódio, a gente já mantém por 2 anos. Tá? E aí no terceiro episódio, ó, maior ou igual a 2 anos esse episódio grave, recorrência ou comorbidades psiquiátricas, aqui a gente vai manter esse antidepressivo para esse paciente como prescrição diária. Igual a gente prescreve antidepressivo, igual a gente prescreve dislipidêmico, tá?
Então, isso também vai depender muito do histórico do paciente. Se for episódios isolados, espaçados, a gente pode tratar aquele episódio e depois dar alta para o paciente, ele volta a procurar se necessário. Mas se for aquele paciente que está sempre recorrendo, esse paciente, infelizmente, ele vai ter que ficar sendo tratado. Por que a medicação causa dependência? Não, é porque ele tem uma refratariedade ao tratamento. Tá? Porque as pessoas sempre associam isso a que o medicamento gerou dependência. Gente, antidepressivos não geram dependência química no paciente. Por isso que eles são tarja via branca dupla. Ela não é tarja preta, tá? Então não causa dependência do paciente. Ok, aqui, pessoal? Só uma pergunta. Pode falar. Essa questão da resposta. Qual que está funcionando exatamente essa porcentagem melhor? Olha, no meu consultório, eu gosto muito de fazer, eu chamo assim de escalas. Escala da ansiedade, escala da depressão, escala da irritabilidade. Então, na primeira consulta, eu falo para o paciente, de 0 a 10, quanto que você se sente hoje deprimido? Hoje, eu falo no contexto de dias, né? Não só naquele dia. E aí eu tento colocar o paciente, me colocar dentro dessa escalinha. Eu tenho até no consultório uma escalinha de dor, que eu uso ela e quando o paciente mais assim, coloco na frente do paciente e falo, minha conta aqui, ó, 0 é nada, você não tem nada de tristeza, 10 é muito, né? Como que você se vê aqui hoje? E aí no retorno eu uso novamente a mesma tática para eu balancear isso. E aí você também pode se balancear dentro do processo do que o próprio paciente fala ou da família. Por exemplo, passou a fazer coisas que já não estava fazendo, passou a dormir melhor, está menos ansioso. Então assim, você vai, por isso que a anamnese na psiquiatria é o que baliza tudo, né? Porque você vai ter que depois colher toda essa história e ver o que realmente ela entende melhor ou não. Então eu faço esse balanceamento, sabe? Se o paciente refere, porque tem paciente que volta muito melhor, assim, o paciente daí já te fala, nossa, eu tô outra pessoa. Então aí é fácil, né? Mas quando fica naquele paciente dele que fala, ai, nem não sei dizer se eu não melhorei, é difícil. Aí você tem que levar em consideração essas questões de efeitos colaterais, né, de adesão, se o paciente aderiu àquele, tem paciente que vai falar, isso aqui tem gosto amargo, eu melhorei, mas isso aqui, nossa, doutor, é um gosto horrível na minha boca. Você sabe que esse paciente não vai dar continuidade àquilo ali. Então, esse tipo de coisinha, às vezes, faz a gente até mudar a terapêutica. Pode se repetir um pouquinho da questão do tratamento. Você está falando para que ele tenha 2 pessoas. Então ele faz o tratamento, cessou os sintomas, ele fica tratando por 6 a 9 meses. 2 ou mais episódios, ele vai tratar por 2 anos. Ele vai tratar por 2 anos ou mais, ou até se manter em uso contínuo por causa da recorrência. Faz 2 anos após cessar os sintomas. Você fala manter mais 2 anos após cessação dos sintomas. Eu vou depois trazer umas questões para vocês de referência que falam desses pontos metodológicos para a gente responder junto, tá? Isso aí está caindo bastante. Dúvidas aqui, pessoal? Não é difícil, né? Depressão não é difícil. Fiquei com uma dúvida. Pode falar. Ela tinha falado que a vela era padrão. Ela tinha comentado que a vela era padrão ou tratamento. Padrão ouro, o que é padrão ouro, a venda é ansiedade. Mas porque se ela é um antidepressivo, né? A venda ela é muito bom, tanto para ansiedade quanto para depressão. Para a ansiedade, hoje a gente percebe que ela assim, é muito melhor, sabe? Então, mas é esse refinamento só, assim, isso é detalhe que vai mudar muito. E aqui, gente, para a gente completar ainda essa parte da parte aí dos unipolares,
explicar um pouquinho aqui para vocês da distimia. Vamos falar da distimia. Mas vamos lá, ó. Vou dar um critério de distimia aqui para vocês. Vamos olhar aqui no gráfico comigo, ó. Ó, então isso daí que a gente acabou de falar é um episódio, né, transtorno depressivo maior. Quando o paciente sair daqui, ele vai voltar para casa, ok? O que pode acontecer aqui no estado depressivo? O paciente ficar o quê? Psicose. E aí, como que eu trato isso? Como que eu trato uma depressão psicótica? Exatamente, parece idiota, mas nada da prova todo mundo é. Se eu estou dentro da prova e lá no quadro da prova tem uma depressão com psicose, eu tenho que dar tratamento para as duas coisas. Então eu vou ter que dar o antidepressivo e vou ter que dar o antipsicótico. Isso com certeza cai na prova, tá, gente? Tudo bem? Ok? Agora, gente, nós temos um outro tipo de transtorno depressivo, que é o transtorno distímico. O que é a distimia? A distimia é uma pessoa que o basal dela já é aqui, ó. Ela já é o basal. Tanto é que a distimia ela é quase considerada já um transtorno de personalidade. Quando que isso aqui começa a acontecer? Geralmente na adolescência. Muito comum por volta de 18, 19 anos. É aquela pessoa que é mais na dela, não gosta muito de interagir. É uma pessoa que vai estudar, que vai casar, que vai ter filhos, mas é aquela pessoa sempre muito reservada. Mas aquele reservado meio assim, às vezes a pessoa distingue que ela passa até um pouco como rabugenta, chata, assim, aquela pessoa que às vezes, vamos pro churrasco. Não, fazer o quê? Não pro churrasco, o pessoal lá, conversando, bebendo, nada a ver. Aí a namorada fala, vamos, não, vai você, vou ficar aqui. Ele sempre tudo a namorada de mim, mas ele não vai, ele fica em casa. Vai fazer alguma coisa com poucos amigos, muito restrito, geralmente de poucos, extremamente restrito. Então assim, o paciente distímico, ele geralmente tem uma autoestima mais baixa. Ele se sente mais rotínico, frequentemente. Ele é uma pessoa que, assim, uma coisa que muda, uma coisa que muda bem da depressão. Ele não é anedônico. Ele tem um humor mais deprimido, mas ele não é anedônico. Ele não perdeu o prazer de fazer as coisas que antes ele fazia. Ele só é permanentemente mais abaixo do que a maioria das pessoas. Qual que é o critério que eu uso para dizer que alguém é distímico? Ele tem que se manter em hipotimia igual ou maior que 2 anos. Esse é o critério maior. É alguém que se mantém hipotímico permanentemente. Se essa pessoa sobe em algum momento para a eutimia, isso aqui não pode durar, tem que ser igual ou menor que 2 meses. Então veja só, ele tem que ser permanentemente hipotímico
igual ou maior que 2 anos, e caso em algum momento ele fique eutímico, não pode ser maior do que 2 meses, senão ele não é distímico. Ele não é distímico, ele é outra coisa, você vai ter que investigar outra coisa. Aí a pergunta é assim, ó. O distímico, vocês acham que ele pode fazer depressão maior? Ele é muito mais propenso. Muito mais propenso do que o eutímico. Então, às vezes, acontece isso também. O eutímico tem hora que ele desce a quinta linha da depressão. Depois ele volta para onde? O basal dele, que é a hipotimia. Por isso que ele é o unipolar. Tá vendo? Que nenhum dos dois eles sobem para a linha acima da eutimia. Eles estão sempre para baixo. Esse para baixo só durante o episódio depressivo propriamente dito, né? E esse aqui já é assim permanentemente. O distímico é aquele cara que o pai, a família, pai, dia dos pais, vamos almoçar fora. Aí ele fala assim, vamos vocês. Aí ele fica em casa e os filhos vão com a mãe comer no restaurante. O distímico é bem assim. Ele é muito assim, dá até um churrasco na casa. Ele vai lá, come um pouquinho, daqui a pouco ele já vai dormir, ele vai andar para fora da casa, ele vai olhar o carro. Ele não é muito de ficar ali interagindo com as pessoas, né? Ele meio que fadiga rapidamente. Então, uma pessoa bem... É engraçado que o distímico, quem sofre mais é a família do que até ele. Porque, tipo assim, a família quer a presença e ele está sempre mais recluso. Então, a distimia você que tinha perguntado, né, da distimia. A distimia é um tipo de depressão, um tipo de depressão, um subtipo de depressão que começa na adolescência ainda, no jovem, e ela se perpetua por mais aí de 2 anos, sem que o paciente se permaneça mais do que 2 meses em eutimia. Tratamento do distímico, o que vocês acham? Não, ele pode tratar, mas você acha que resolve? Porque isso é muito permanente, é praticamente a distimia, é praticamente a personalidade da pessoa, ela se torna um tipo de ser. Esquizoide não, porque o esquizoide ele já é assim, bem diferente do distímico. O distímico não é igual ao esquizoide assim, de ficar recluso permanentemente, de não ver graça nas coisas, de não se interessar sexualmente, não. O distímico é como nós, ele acha mulher, homem bonito, ele gosta, ele ama, ele tem sentimentos, né? Isso é um problema que ele tem na infância? Não necessariamente, isso pode ser genético, né? É muito comum pais genéticos ter filhos geneticamente distintos, terem distinção. Às vezes tem a ver também, lógico, com a forma de ser, né, daquela família, famílias mais reclusas, mais quietas, com poucas vivências, né? E aí o paciente ele vai aprendendo a ser daquela forma. Eu acho que eu citei aqui para vocês um distímico, assim, bem... que assim, o distímico ele fica muito parecido às vezes também, sabe com quem? Mais dos transtornos da personalidade, do paranoide, assim, ele é mais desconfiado, ele é mais... Mas aí no caso do distímico, é no caso da autoestima. O distímico geralmente ele tem uma autoestima baixa, ele não se acha às vezes que ele é tão capaz, apesar de ser capaz, apesar de ter, né, potencial, né? O distímico ele às vezes ele se esbarra um pouco nisso, mas ele não deixa de produzir, ele não deixa de fazer, ele não deixa, como eu falei, de casar, de ter filhos, de ter, mas sempre dentro de um basal muito diferente da
pessoas, né? Assim, é muito comum a gente ver a pessoa, isso é mais comum no homem admitir do que na mulher, e é muito comum a gente ouvir a companheira falar, é o jeito dele, ou eles falam do pai, o seu pai é assim mesmo, né? Ele não gosta, né? Os distintos geralmente são muito críticos, né? Então tudo ele olha com um pouco mais de crítica, igual num churrasco. Ai, gente, que graça que tem esse povo aí, fumando, sei lá, ele faz umas críticas assim, sabe? Que pra quem tá na farra, ai, cara chato, não tem a ver, né? Enfim, ele tá sempre muito mais ali dentro do vasal baixo. Então, assim, uma medicação que geralmente ajuda o distípico, gente, de todas os antidepressivos, é a bupropiona. A bupropiona, ela é mais o quê? Dopaminérgica, né? Então, como o distípico ele é mais paradão, digamos assim, tem uma energia mais parada, a dopamina dá um up no distípico. Às vezes o distípico até quando ele é muito parado, às vezes até um psicoestimulante dá uma subinada nele, um plus, assim, sabe? Mas assim, o antidepressivo, quando você dá para o distípico, você vai ouvir ele falar assim, você melhorou? Senti nada, do mesmo jeito, sabe assim? Ele até melhora. Quando que ele melhora, ele responde bem? Quando ele está no depressivo. Aí ele responde. Mas quando ele volta para o episódio basal dele, da hipotimia, ele já não vê grandes diferenças acontecerem aqui, sabe? Então, por isso que a bupropiona, por exemplo, a bupropiona já não é um antidepressivo muito bom para um episódio depressivo maior, porque ela não tem potência, ela não tem serotonina. Então, só a dopamina sozinha, ela não consegue alavancar o paciente. Mas aí, assim, no distípico, que a queda serotoninérgica não é tão expressiva, ele já ajuda um pouco mais, tá? Deixa eu parar um pouco. Ok aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Vocês estão tudo cansados, né? Sim. Hoje muito cansados. É que eu tô cansada de ganhar o prêmio legível pelo já, né? A Lavínia está feliz. Eu quero saber da divisão do prêmio. Eu ia cantar isso agora, o Faz Menino. O Faz Menino nem me fez rir, amiga. O quê? Como assim? Porque o trabalho foi eu mais um amigo meu. E aí eu dei o dia. Vocês foram bem nas provas? Vamos saber. Professora G.O. tá onde Voltou perdido. E aí, vocês conseguiram trocar? troquei. Ah, o que eu pedi tá bom. Meu Deus, eu perdi a minha. A gente vai estar no lugar. Vai definir o humor, não vai ser a semana. Mas também se for da prova da senhora, vai todas as Aí o critério da bichinha, só para vocês verem essa bonitinha, ó. Humor deprimido, tá vendo? O que o paciente não tem? A anedonia, que a gente vê na depressão maior. Associada a pelo menos 2 sintomas. Percebam que, olha aqui, ó, é bem parecido. O que não tinha lá? A autoestima tinha lá no depressivo? Não. Então, tem 2 critérios que aparecem no que não aparece no outro, que é a anedonia e a autoestima, né? Então, o anedônico, ele não tem humor, ele não tem anedonia, porém ele tem baixa de autoestima. Ó, o sono e o apetite igual o outro pode subir ou descer, né? Aqui só descendo, né? E olha aqui que ele tem desesperança, né? Leva a prejuízo funcional, sofrimento, o paciente se
sente ruim por ter esse humor mais hipotímico, né? Exclui sempre as doenças orgânicas, tá? Então, ele é bem essa questão perene do paciente, permanente do paciente, tá? Aqui, ó, se ele tiver depressão maior, daí, então, aqui, isso aqui não precisa decorar, isso aqui é mais da gente, dos especialistas, mas a gente descreve bem direitinho, né? Com episódio depressivo maior, aí a gente faz tudo direitinho, ó, início, né, da doença, mas isso aqui para vocês não precisa não. Olha lá, vocês falaram dos fatores de risco, divórcio, dos pais na infância, transtornos depressivos na família, né? Pacientes que têm outros genes compartilhados de transtornos mentais. Ó, uma coisa aqui, ó, que ninguém, quando a gente fala do uso de substâncias, as pessoas às vezes falam que a gente é careta. Mas o transtorno de uso de substâncias aumenta muito a chance do jovem de desenvolver outros transtornos depois na vida adulta, né? Esse daqui, pessoal, é do pré-menstrual, lá que eu falei com vocês. Olha o tanto de sintoma que a mulher pode ter, né, caracterizado por humor no período que precede a menstruação. Então ela tem que ter pelo menos, ela tem que ter aqui, ó, pelo menos um desse daqui associado a mais 4 deste daqui. Então o cardinal, o sintoma cardinal é esses 4 aqui, ó, irritabilidade ou conflito interpessoal, labilidade afetiva, humor deprimido e ansiedade acentuada. Isso somado a pelo menos mais 4 deste daqui, ó. Dificuldade de concentração, interesse ou diminuído nas atividades, letargia, alteração do apetite, sentimento de descontrole ou sobrecarga, alteração como dores, inchaço e alteração do sono. Gera prejuízo e sofrimento, né? O paciente ele vai procurar ajuda. E olha, gente, como que a gente faz esse diagnóstico? A gente tem que pedir para o paciente fazer uma caderneta do período pré-menstrual. A gente precisa, para dar esse diagnóstico, acompanhar pelo menos 2 ciclos da paciente. A gente não vai chegar lá e já dar esse diagnóstico, não. A paciente ela vai trazer essa queixa e aí a gente vai fazer o quê? A gente escuta, já pensa que pode ser isso, por isso que também não existe em psiquiatria não saber peso de paciente, não saber data da última menstruação da mulher. Tá? É muito importante. A mulher sentou todas as vezes na sua frente, pode ser retorno, quando você menstruou a última vez. Por N fatores. Por causa dos diagnósticos, por causa do medicamento, da interação com o anticoncepcional e tudo mais, tá? Isso aqui, ó, hoje tem médicos da psiquiatria só fazendo psiquiatria da saúde da mulher, porque a mulher tem muitas incidências de transtornos relacionados ao ciclo menstrual, gestacional, puerperal, menopausa, climatério. Então hoje é uma subespecialidade dentro da psiquiatria. A psiquiatria hoje tem como subespecialidade psiquiatria da mulher, psiquiatria do idoso, né? Psiquiatria da infância, psicoterapias. Isso são já subespecialidades dentro da psiquiatria, porque são transtornos complexos. Eu acho que eu já citei aqui, gente, eu ainda estou assim, querendo voltar aos sintomas. O transtorno disfórico menstrual é horrível, eu falo por alguém que tratei esses sintomas, esse mês eu estava quase para voltar a tratar, mas é terrível, assim, é uma depressão, é uma pessoa, você fica assim num estado depressivo repentino que parece que uma névoa te envolveu, assim, e você não consegue entender de onde aquilo vem. Eu me lembro que nos períodos que eu fico assim, academia, por exemplo, que é uma coisa que a gente toma como parâmetro, eu pego no mínimo metade de peso do que eu pego, não consigo fazer exercício como eu faço, dar aula de salto, as pernas doem. É uma coisa assim, a gente, só quem vive vai saber.
E aí, assim, qual que é o tratamento disso daí? Ou a gente tem que suspender a menstruação, porque é o ciclo que faz os sintomas acontecerem, ou a gente tem que tratar com antidepressivos, né? Então, a sociedade brasileira, não sei se vocês têm visto isso em GO, vocês chegaram a ver isso na GO? Eles devem até começar a colocar isso agora na matéria de GO, porque isso ainda caiu bastante nas provas. A sociedade de ginecologia, eles tratam isso aqui de uma forma geralmente assim. Eles entram com o antidepressivo 10 dias antes da menstruação. Só que assim, se a gente leva isso pela lógica, né, a pessoa ela se beneficia muito mais dos efeitos colaterais iniciais apenas do tratamento e vira aquela bagunça de neurotransmissor. Porque você imagina, toma 10 dias para, e no outro mês toma 10 dias para. Isso ainda é muito controverso, assim, na minha opinião, né, eu acho que ou você trata ou você não trata, ou você tem que realmente tomar o antidepressivo de forma permanente, mas é algo assim que vem acontecendo hoje com bastante frequência nas mulheres, e eu acredito que também tem uma situação da nova configuração da mulher no mercado, o uso de alimentos, né? Eu acho que muita coisa aí mudou e talvez isso tenha contribuído também para essa questão do transtorno disfórico pré-menstrual. Cuidado, isso tem caído em prova e eles tendem a pegar o aluno confundindo isso aqui com TPM, tensão pré-menstrual. É diferente. Transtorno disfórico pré-menstrual de tensão pré-menstrual, porque tensão pré-menstrual é uma síndrome. Isso aqui é um transtorno. Por isso que ele tem que ter tempo e sintomas correlatos com o diagnóstico, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que fiquem atentos. Quando vocês forem fazer residência, dá uma recapitulada que pode cair para vocês, tá? Tratamento a gente já falou, né? Pessoal, eu vou fazer a chamada, a gente vai parar por aqui hoje. Eu sei que a gente ia se estender 2 dias na família, porque meus pais vão embarcar daqui a pouco. E eu vou ter que levá-los, porque eu tô com um problema. Alguém já comprou pelaquela Super? Aquela agência Super? E eu comprei a passagem dos meus pais por essa agência. Aí, tá lá tudo comprado, porque aí domingo à noite, sábado à noite eu fui comprar a mala pela Azul. Ele travou e como está lá uma pendência, eu não consigo, essa agência não nada, eles respondem um canal. Aí eu ligo na Azul, a Azul fala que só pela agência, e eles embarcam agora às 2h40 pela Azul. Eu estou super preocupada, porque os 2 idosos não sabem mexer com essas coisas, eu vou ter que ir lá no aeroporto agora, vai ter jeito. E eu só espero que ele tenha levado um bolso, eu chego lá e dei uma passagem. Sabe o que a gente podia fazer? Aí